Neste vídeo, veremos as configurações referentes aos nossos produtos e serviços cadastrados aqui no sistema. Primeiro, vamos acessar o menu Configurações e depois vamos na primeira opção, letra A, Empresa. Na tela, o primeiro campo que iremos verificar será o campo da empresa em que iremos aplicar essas configurações. Selecionamos a empresa e vamos aqui para a aba de Produtos e Serviços. Na opção Produto, a primeira aba de configuração será a aba de Tributação. Na grid de tributação, teremos os campos de Tributação Default e NCM Default. Na parte de Cadastro de Produto, tanto a tabela de tributação como o NCM são campos obrigatórios para seguirmos com o cadastro do mesmo. E com essa opção, podemos padronizar qual a tabela de tributação e qual o NCM será importado para todo o cadastro novo de produto. Lembrando que essa importação é apenas para não deixar os campos vazios lá no cadastro, mas caso o produto ele possua uma tabela de tributação ou um NCM diferente do informado aqui, podemos fazer alteração lá no seu cadastro também normalmente. Seguindo, a próxima opção de configuração que temos será de Preço e Custos. A primeira opção presente aqui na grid será atualizar os preços dos produtos com base no markup. Caso essa opção aqui esteja selecionada como sim, lá no cadastro do produto, sempre que informarmos aqui um novo markup, aqui no campo de markup, ele irá atualizar o preço de venda de acordo com o cálculo do markup sobre o nosso custo de reposição. Caso o campo esteja marcado como não, precisamos informar o preço de venda de forma manual. Seguindo, temos a configuração valor default do campo utilizar a base de cálculo de preço de venda, que é aquela configuração que realizamos lá no cadastro de grupo e subgrupo, para que o preço de venda do produto seja ajustado de acordo com um markup fixo, se baseando ou no custo de reposição ou no custo médio. No caso, essa opção aqui, de utilização de base. Se deixarmos a opção marcada como sim, todo novo cadastro já irá estar com aquele campo alternado para sim também. E aqui embaixo a mesma coisa, valor default do campo tirar a base de cálculo do preço mínimo de venda, que ele já vai trazer aqui como sim a opção também de utilização da base para ajuste do preço mínimo. E na última opção aqui de preço e custos temos percentual a ser abatido do preço de venda para cálculo do preço mínimo. Podemos informar um percentual desejado pela loja, que sempre que lançarmos um preço de tabela nesse produto, automaticamente ele já vai fazer o ajuste aqui do meu preço mínimo, se baseando naquele percentual informado aqui. A próxima configuração será referente a estoques. As duas opções disponíveis aqui em estoque será o nível do usuário para alterar a quantidade em estoque e o nível do usuário para alterar a quantidade de estoque em garantia. Essas duas configurações irão ser utilizadas para conseguirmos limitar quais os operadores conseguem fazer alterações nos nossos estoques, tanto no estoque principal como no estoque de garantia. Essa configuração existe porque aqui na tela de preço, estoque e custo dos produtos existem duas variações de direito de acesso. O operador ele pode ter direito de acesso para alterar preço de venda, alterar markup, alterar o custo, alterar o preço mínimo, desde que ele tenha direito de acesso na tela, Mas a gente consegue também especificar um nível que esse operador vai precisar ter para conseguir mexer nesses dois estoques. Então pode ser que o operador ele possa mexer nesses campos, mas o nível dele não é suficiente para realizar a alteração dos estoques. E aí quando isso ocorrer, vai ser solicitada a matrícula de alguém que possua um nível suficiente. A próxima configuração será a de auditoria. Essa configuração é para a tela de digitação daquele processo de montagem de uma auditoria de estoque no sistema, que a gente acessa aqui em Administração, Produtos, Auditoria de Estoque, Digitação. Na primeira opção, temos Ajustar o estoque automaticamente, que irá servir para sempre que finalizarmos uma auditoria, o sistema pegar a última digitação de estoque que foi inserida nos produtos e já atualizar para o seu estoque final. Seguindo, temos a opção de liberar produto após qualquer digitação igual a estoque. Essa opção, lá na tela de digitação, sempre que a gente informar uma quantidade de contagem de um produto e ela coincidir com o quanto esse produto tem de fato em estoque, a próxima vez que abrirmos a tela, aquele produto já vai estar
retirado da listagem, né? Listando apenas os produtos que tiveram a digitação divergente. E por fim, teremos a opção de nível mínimo do usuário para liberar zerados e atualizar estoque, que é aquele processo final da geração da auditoria, né? E aí o operador só vai conseguir liberar os zerados e atualizar o estoque dos produtos se ele tiver o nível mínimo informado aqui nesse campo. E por fim, aqui na aba de produtos, temos a configuração de níveis de acesso ao cadastro, que são os níveis que os operadores vão precisar ter na tela para realizar algumas alterações lá no cadastro do produto. Então teremos o nível mínimo para alterar o preço e markup, nível mínimo do usuário para alterar o custo médio do produto, nível mínimo para alterar o custo de reposição, para alterar o custo interno, para atualizar os dados básicos, que são os dados aqui do cabeçalho do produto, para atualizar os similares, que são similares inseridos aqui na terceira aba, atualizar intercambiáveis, agregados e atualizar imagens. Então, na tela de cadastro de produto, desde a atualidade de sua tela principal aqui do cabeçalho, como também as suas abas complementares, podemos limitar quais os operadores têm autorização para realizar alterações nas mesmas. Finalizando aqui a parte de configurações referentes a produtos. E a configurações de serviços, basicamente, podemos informar aqui um percentual de custo de serviço, que dependendo do percentual informado, todo serviço que for lançado em um orçamento de uma ordem de serviço terá esse custo aqui informado para cálculo da margem de lucratividade da venda. Finalizando assim a parte de configuração de produtos e serviços aqui no sistema.